Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o Whey Protein. Vou te explicar um pouquinho sobre os benefícios, o que é, na verdade, o Whey Protein. Muitas pessoas, quando pensam em Whey Protein, pensam em ganho de massa muscular, né? Mas ele não é indicado só para esse fim, não. Ele pode ser indicado para emagrecimento, para melhorar a imunidade, para melhorar a força muscular, sim, com certeza. E outras questões de saúde. Eu vou te falar, inclusive, se você deve ou não consumir Whey Protein, porque às vezes você também nem precisa. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Muitas pessoas vêm me pedindo para falar mais sobre o Whey Protein. Lembra que eu tenho uma playlist aqui falando mais suplementos alimentares para emagrecer, suplementos alimentares para ganhar massa muscular. Eu vou deixar essas duas playlists aqui embaixo. Já tem vários suplementos que eu falei, né, sobre eles aqui em vários outros vídeos do canal. Mas muitas pessoas me pediram para falar especificamente sobre os benefícios do Whey Protein. Eu já tenho alguns vídeos falando mais sobre o Whey, mas eu quis fazer esse aqui como se fosse um apanhado das principais dúvidas que eu tenho percebido e recebido de vocês aqui no canal. Aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários se você já usa o Whey Protein, se você já usou e parou, se você vai voltar a usar, se você usa algum outro tipo de proteína, suplemento de proteína. Eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta desses vídeos sobre suplementação, sobre imunidade, emagrecimento, a correlação da suplementação com a nossa saúde, já deixa sua curtida que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim pra você. Antes de mais nada, acho que é bom explicar do zero o que é o Whey Protein, porque muitas pessoas de fato não sabem. Sabe aquele vídeo que eu tenho aqui no canal fazendo queijo caseiro, em que eu pego o leite, boto um pouco de vinagre ou suco de limão, se você quiser. A gente espera o leite talhar, o leite morno, né? A gente espera o leite talhar e coa aquela massa que vai virar o queijo daquele líquido que é separado, aquele soro do leite. Aquele soro do leite é o Whey Protein, muitas pessoas não sabem. Então, na verdade, a massa do queijo é basicamente composta de caseína e até mesmo de lactose, depois num queijo mais fresco. E o Whey Protein é basicamente a proteína do soro do leite. Traduzindo, é basicamente isso, proteína do soro do leite. E ela é feita exatamente assim na indústria, né? Claro que de uma forma muito mais rebuscada, é um pouco mais diferente, mas na verdade consiste na separação dessa proteína do soro do leite do restante do que tá lá no leite. Então vai ter lá naquele outro restante gordura, lactose, outras proteínas diferentes, e o Whey Protein vai ser essa proteína do soro concentrada. Inclusive por isso que o Whey Protein mais básico, digamos assim, é o Whey Protein concentrado, que nada mais é do que quando você concentra aquela proteína do soro. Existem mais outros dois tipos de whey que são mais comumente comercializados. O outro tipo de Whey Protein é o Whey Protein isolado, em que por uma filtração iônica se separa especificamente, basicamente, só essa proteína mesmo, porque sempre vai um pouquinho, né, de lactose, com frações mínimas mesmo, talvez um pouquinho de gordura ou outros ingredientes ali naturais presentes, né, sempre vai um pouquinho no Whey Protein concentrado. No caso do Whey Protein isolado, ele foi isolado, né, tirou realmente qualquer outra coisa e isolou a proteína do soro do leite. E existe também o Whey Protein hidrolisado, em que acontece uma hidrólise parcial dessa proteína maior em aminoácidos, em peptídeos, o que favorece a digestão e a absorção. Então, em termos de velocidade de absorção, o Whey Protein hidrolisado é o que vai ser mais facilmente absorvido pelo organismo, digerido e absorvido. O Whey Protein isolado vem em segundo lugar e o Whey Protein concentrado vem em terceiro lugar. Mas isso não quer dizer que o Whey Protein concentrado seja um Whey Protein de pior qualidade. Desde que você veja lá no rótulo que realmente o principal ingrediente, né, mais de 90%, 99%, tem que ser o Whey Protein concentrado. Às vezes vem um flavorizante, às vezes vem adoçante. Existem Whey Proteins hoje em dia que são vendidos neutros, então sem nada mesmo. Então o principal, quando você for observar o rótulo de um bom Whey Protein, é que tenha basicamente só a proteína do soro do leite. O whey concentrado pode variar muito com relação à quantidade de proteína que tem nele. Concentrados de pior qualidade podem ter até 30% só de proteína. Olha só, é muito pouco, né? Nem é um suplemento de proteína. E os de maior qualidade podem ter até 90%, quase ficando semelhantes ao isolado. Então, o ideal é que você observe no rótulo a proporção de proteína, de whey protein que tem lá no seu whey.
E esse é um detalhe importante, porque hoje em dia são vendidos muitos blends de proteína também, e às vezes você compra um blend de colágeno com whey. Lembra que o colágeno é uma proteína de pior valor biológico. Então, às vezes, tem whey, tem o colágeno e tem carboidrato, inclusive, naquele suplemento. Então, é um blend em que vai ter, tipo, 30% só de whey, 60% de colágeno e o restante de carboidrato. Não é um whey de boa qualidade. Então, observa sempre o rótulo. O primeiro ingrediente tem que ser o whey protein e pelo menos 70% de whey para ser um whey de boa qualidade. 80% para mais vai ser sempre melhor. Quando a gente já entende isso, a gente percebe, então, que o whey protein, na verdade, é um alimento vendido sob forma de suplemento, porque foi passado pela indústria alimentar e separou essa proteína do restante do leite. Então é só você olhar para ele como um alimento mesmo, que você entende melhor como ele se encaixa no seu dia a dia. Para você usar o whey de forma consciente e legal para você, para sua saúde, o ideal é que você tenha um cálculo das necessidades diárias de proteína, que pode variar entre 0,8 até 2 gramas por quilo de peso, depende da pessoa, da necessidade, patologias associadas ou não. E aí, desse cômputo geral de proteínas, a gente desconta a dose de whey que você vai tomar ao longo do dia. São 20 gramas, são 25, depende das suas necessidades e do restante da alimentação. E o restante que sobrou, você vai variar com a sua alimentação, com o ovo, com o próprio leite, com a carne, com o frango, com o feijão, com a quinoa, com, enfim, né? Alimentos que são ricos em proteína normalmente na sua alimentação. Então, observa o whey como ele é, que é uma fonte de proteína, ele é rico em proteína, é fonte de proteína mesmo. E lembra de encaixar ele nas refeições que normalmente você consome menos proteína. Então, se você já consome no seu almoço frango, ovo, carne, não é o melhor momento para você acrescentar o seu shake de whey protein. Lembra que pode ser um bom complemento ao seu café da manhã, ou seu lanche da tarde, que são refeições em que normalmente as pessoas já consomem menos proteína, para você ter uma distribuição mais equalizada assim, de proteína ao longo do seu dia. Em termos comparativos, só para você entender mais ou menos onde o whey se encaixa em termos de quantidade mesmo, no café da manhã, por exemplo, se você quisesse, tem aquela medida, né, aquele scoop que normalmente vem no seu whey. Aquele scoop equivale a mais ou menos 5 claras de ovo ou um peito de frango médio, só para você saber. Claro que no caso do peito de frango, também vai ter gordura ali acrescida. No caso da clara do ovo, a biodisponibilidade é diferente. Inclusive, o padrão, a quantidade de proteína, né, o valor biológico da proteína do ouro, antigamente era o nosso padrão 100, que é a albumina. Padrão ouro tem mais ou menos 100 de nível de biodisponibilidade e o whey protein tem em torno de 150, só para você saber. Então, ele é muito mais biodisponível, muito mais facilmente absorvido. Então, é muito interessante de ser acrescido nas pequenas refeições. E lembra também que não necessariamente você vai precisar colocar um scoop inteiro desse no café da manhã. Eu dei um exemplo aqui. Talvez você não precise de 5 claras de ovos ou de um peito de frango, né? Entre aspas, assim, dessa quantidade de proteína no seu café da manhã. Talvez para você seja interessante uma colher de sopa e o restante você fraciona no lanche da tarde. Lembra sempre que aquilo ali é uma sugestão do fabricante para você se orientar com relação à quantidade, mas dividir isso vai ser o mais importante no seu dia a dia para você ter mais equilíbrio. Falando rapidamente dos benefícios do whey, claro que o primeiro benefício muito associado a ele é o aumento da massa muscular e da força, porque a proteína é o nutriente mais relacionado com a construção muscular, é um nutriente muito nobre, ela confere plasticidade ao músculo, ou seja, ela faz com que o músculo cresça, com que o músculo se desenvolva. Então é muito necessário que a gente, se está fazendo hipertrofia muscular, consuma mais proteína e adicionar mais. O whey pode ser uma forma muito fácil de você conseguir essas proteínas de alto valor biológico que você precisa para o ganho de massa muscular. Mais uma vez, não necessariamente você vai precisar acrescentar o whey se você já é uma pessoa que consome muito ovo, muito frango, muita carne vermelha. Talvez não precise, talvez você precise e seja uma forma prática. Então lembra sempre de olhar o whey como um alimento que ele é. Lembra sempre que o whey passa muito pela praticidade, né? Como eu falei, ele equivale a mais ou menos um scoop daquele a um peito de frango. E talvez para você que consome whey no pós-treino, se você treina o horário de ouro, é o melhor horário para você consumir, você acabou de sair da academia, foi de manhã, você vai trabalhar, não dá tempo de você fazer uma super refeição. O whey entra aí pela praticidade, ele acaba conferindo toda aquela proteína que você precisa naquele momento, sem você ter que se preocupar muito em preparar um alimento, né, uma refeição completa para conseguir atingir as necessidades.
Então lembra que a praticidade está muito aliada ao whey também. Um outro super benefício do whey que muitas pessoas não sabem é que ele ajuda a regularizar a fome, diminuir a sensação de fome no nosso corpo. Isso porque a proteína, claro, né, confere muita saciedade e o whey age, inclusive, melhorando a resposta do peptídeo Y, que ajuda a melhorar a saciedade do nosso corpo. Inclusive, estudos já foram feitos e verificaram que mulheres que consumiam whey tinham mais facilidade em emagrecer sem fazer tanta restrição calórica forçada, porque naturalmente ela já sentia menos fome nas outras refeições e conseguia controlar mais o peso dela por comer menos, porque o whey, a proteína de qualquer forma, né, confere mais saciedade e ajuda inclusive na perda de peso. O whey também pode ajudar a acelerar o metabolismo, favorecer a queima de gordura, porque ele tem um grande efeito térmico. O efeito térmico dos alimentos está relacionado à quantidade de energia que ele mesmo gasta para ser metabolizado e absorvido pelo nosso corpo. E as proteínas têm o maior efeito térmico quando a gente compara com gordura e com carboidrato. Então, acrescentar mais whey no seu dia a dia, mais proteína de uma maneira mais ampla, vai te ajudar nesse sentido também no processo de emagrecimento. Muitas pessoas pensam que consumir whey é prejudicial para os rins. Mais uma vez, se você olhar o whey como um alimento, você não tem que se preocupar. O que não dá para você fazer é você calcular a sua alimentação do dia com 2 gramas de proteína, que já é uma quantidade muito alta, né, para pessoas específicas, para atletas, para quem treina mesmo que isso é indicado. Então a pessoa às vezes calcula 2 gramas de proteína por quilo de peso. A pessoa tem 70 quilos, vai consumir 140 gramas de proteína, que é uma quantidade bem expressiva. E em cima disso ela acrescenta a suplementação com whey. Imagina, aí vai para muito mais que isso, 2,5 até 3, dependendo da quantidade de whey que a pessoa consome, às vezes indiscriminadamente. E isso, essa sobrecarga de proteína, de uma maneira ampla, pode ser ruim para os seus rins. Não é o whey que é o problema, e sim a forma errada de acrescentar proteína no seu dia a dia. Agora, se você faz que nem eu falei antes, você calcula a sua quantidade de proteína ideal diária, desconta o whey e redistribui a quantidade de proteína do dia, vai dar tudo certo. Estudos já verificaram também que pessoas que consomem mais proteína têm maior tendência a manter a densidade e a massa óssea com o passar da idade, com o envelhecimento. Então lembra que, mais uma vez, por ser uma ótima fonte de proteína, o whey pode ajudar a manter os seus ossos mais saudáveis também. O whey pode ser especificamente um bom aliado das mulheres, porque a gente sabe que, estatisticamente, as mulheres tendem a consumir menos proteína do que os homens, por uma questão mesmo cultural, por uma questão, enfim, às vezes de associar a proteína com ganho de peso, né? Associa um frango, um bife, é muita caloria, isso é muito pesado para mim, então vou consumir menos proteína, quando na verdade é o nutriente que mais vai ajudar no emagrecimento, desde que você pegue um corte de boa qualidade, com pouca gordura saturada e prepare de uma maneira saudável, né? Então o whey entra aí também, fazendo com que as mulheres consigam atingir as necessidades diárias de proteína. E isso é importante para as mulheres, principalmente porque as mulheres, principalmente depois da menopausa, têm uma maior dificuldade de emagrecer, o metabolismo fica mais lento, então o whey pode ajudar no metabolismo, no ganho de massa muscular, como eu falei. O whey pode ajudar também na manutenção de pele, unha e cabelo mais saudável, porque a gente sabe que muitas mulheres têm unha quebradiça, pele mais flácida, o cabelo caindo mais porque não atinge as necessidades diárias de proteína delas. Isso de fato acontece mesmo. A gente vê em consultório no recordatório habitual que a quantidade de proteína ingerida é muito menor do que deveria. Então ele pode ajudar as mulheres de diferentes frentes no processo de emagrecimento, na saúde e no bem-estar mesmo. Muitas pessoas querem saber também se o whey é low carb, então vai depender da qualidade do whey que você compra. Não necessariamente precisa ser um whey isolado, hidrolisado, esses são low carb com certeza, mas se for um whey concentrado com 90% de whey, por exemplo, ele vai ser low carb. Então tudo depende mesmo do rótulo. Mais uma vez, você observar o que vai nesse whey que você está comprando, como é aquele whey mesmo, ou é só, né, mídia, marketing ali para te vender como whey. Observa o rótulo sempre para não comprar gato por lebre. E lembra, então, que também o whey é muito versátil, né? Como existem wheys que são neutros hoje em dia, sem sabor, sem adoçante, sem nada, ele pode entrar em qualquer lugar. Pode entrar numa torta mesmo de frigideira, pode entrar em muffins, salgados mesmo. Mas se você só acha mesmo whey de baunilha, morango, chocolate, aqueles mais clássicos, lembra que eles entram bem nos bolos, nos pudins, nas omeletes doces, entram bem em várias preparações, além, claro, daquele clássico da vitamina, né? Se você quer saber mais como otimizar essa questão do horário do whey, que na verdade os 2 melhores horários são o pós-treino e o antes de dormir, eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui no canal.
Vou deixar aqui esses vídeos aqui embaixo pra você, falando do melhor horário pra tomar whey, como comprar um bom whey, não ser enganado na hora de comprar um bom whey. Tem vídeo falando de barrinha de proteína, tem vídeo falando especificamente do whey protein pra emagrecer, especificamente pra ganhar massa muscular. E tem uma playlist de outras proteínas. Enfim, né, outros suplementos de proteína, proteína de soja, proteína do arroz, proteína da ervilha, da albumina. Vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, qual tipo de whey você usa, se você costuma utilizar no dia a dia, quanto você usa de whey. Eu vou adorar esse comentário. Dá curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.